porque nós já sintetizamos, né, quando da eleição do dia 12, mais ou menos o que representa para nós esse momento. Mas dizer que ontem eu acompanhava atentamente a posse de alguns governadores e da presidente Dilma, e todos foram numa linha só, de contenção de gastos e de pouca promessa. E aí, se os governadores e a presidente da República têm condição de prometer muita coisa, um presidente de Câmara muito menos. Então, nós também vamos nessa linha, porque a gente sabe das limitações do poder legislativo. Eu, quando assumi essa casa, o primeiro discurso que fiz naquela tribuna foi pedir à sociedade que compreendesse o que era o legislativo, porque nós não temos o poder da execução, nós temos o poder de pressionar, de criar as leis, de apresentar os requerimentos, de fazer o discurso, as cobranças, a reivindicação, mas nós não temos o poder da execução. E aí, o que nós podemos dar garantia para os vereadores e para a sociedade de Tabuleiro é de manter a Câmara naquilo que ela tem sido. Ela foi sempre uma casa aberta para o povo, ela sempre discutiu todos os problemas que permeiam o seio da sociedade de Tabuleiro do Norte. Eu dizia de que quando o candidato, que a Câmara é a caixa de ressonância de tudo que acontece na sociedade, e o nosso mandato, nesse sentido, não será diferente dos mandatos anteriores, porque os outros presidentes, nenhum dos presidentes que passaram por essa casa, estreitaram para o debate, dificultaram o debate. Pelo contrário, as portas esteve sempre escancaradas, e nós procuraremos manter essa mesma linha de fazer da Câmara a casa do povo, a caixa de ressonância de tudo aquilo que a sociedade deseja e procura, acaba sempre desaguando desse plenário. Isso aqui é a arena do debate de tudo que acontece no meio da nossa sociedade. Mas procurarei também, como presidente, fazer com que o legislativo, ele é a casa do povo, como digo, mas ele tem como ator principal o vereador. A peça principal dentro do legislativo municipal é a figura do vereador, e nós procuraremos, na qualidade de presidente, fazer com que o funcionamento da casa seja em torno daquilo que facilite a vida dos vereadores, para que ele possa desempenhar melhor a sua função. Eu estou aberto ao diálogo com todos os vereadores. Disse aqui no dia da eleição que não terei um olhar diferente para os colegas que não votaram em mim. Eu não terei olhar diferente para vocês. Estaremos à disposição, procuraremos manter uma boa relação. Assim também como procuraremos manter uma boa relação com as outras instituições, buscar as parcerias, inclusive com o Poder Executivo. Nós reiteramos o que nós dissemos no dia da eleição. Nós não iremos fazer da Câmara um departamento da Prefeitura, um apêndice do Executivo, mas ela também não pode ser usada como instrumento para perseguir, para dificultar a vida do gestor, porque aí, quando você dificulta a vida do gestor, você está dificultando também a vida das pessoas, o interesse público, o interesse coletivo. Nós temos que ter essa capacidade, essa compreensão, esse espírito público de colaborar. E a Casa tem dado essa demonstração, e tenho certeza que não será diferente desses 2 anos. Procurarei manter o que fez o presidente Marcos Aurélio. Eu acho que é interessante os projetos ser discutidos antes, não pode ser votado às pressas, é preciso que passe pelas comissões, né? E nós procuraremos também dar continuidade a isso. Outro dia, Flávio Costa me perguntava na entrevista o que muda com a eleição do Cildo na Câmara Municipal, com o novo presidente. Primeiro muda o presidente, está mudando o presidente. E assim, nós vamos passar alguns momentos diferentes desses 2 anos. A casa, ela vai ter um novo quadro de funcionário, porque foi realizado um concurso, e segunda-feira nós já vamos estar empossando os concursados da Câmara Municipal. Então ela já traz essa mudança, porque a partir de agora a Câmara Municipal, ela passa a ter um quadro efetivo, não de um servidor, como foi por muito tempo, mas sim de 6 servidores efetivos que vão estar aqui, independente de quem seja o presidente. Então isso é uma nova situação no funcionamento da Câmara, porque nós já começamos recebendo esses servidores, inclusive alguns estão aqui, né? Quero dizer também para vocês, os que vão ser empossados segunda-feira aqui, eu buscarei a boa relação. Não precisa
que nenhum servidor, eu não quero que nenhum servidor da casa tenha medo do presidente, tenha medo de procurar o presidente, com dificuldade ou barreira para chegar até o presidente, porque nós estaremos sempre abertos também a conversar com vocês. Muda algumas coisas na minha vida também. Nós somos da direção do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e eu estou quase que diariamente lá no sindicato. E a partir de agora eu não terei mais essa mesma disponibilidade, porque não tenho como gerir, comandar um legislativo sem que eu não venha para dentro dele. Os colegas vêm aqui toda sexta-feira para a sessão e não há necessidade, numa reunião, quando querem um documento, quando querem apresentar um projeto, fazer um requerimento, mas o presidente, ele tem que estar aqui, quase que diariamente. Eu não diria diariamente, mas quase que diariamente eu terei que estar aqui na Câmara, eu já tenho consciência disso, então isso vai mudando a sua vida, né? Certamente muitas coisas vão aparecer para que a gente tenha que ir até Fortaleza, você tem que estar em outras reuniões representando a Câmara, então se a gente já tem assim uma certa ocupação, o tempo não é muito favorável, ele passa a ser agora bem mais reduzido, porque nós vamos também dar continuidade ao nosso trabalho lá no sindicato, vamos tentar conciliar de uma forma ou de outra, mesmo não podendo estar lá todos os dias. Não abandonarei o microfone da rádio, como já foi perguntado por algumas pessoas, o nosso trabalho na rádio permanece, né? E aí são mudanças que vão acontecendo. E aquilo que eu disse, eu não estou ganhando um bônus, eu não estou recebendo um presente, muito menos chegando ao reino da glória. Eu estou recebendo uma responsabilidade que eu tenho consciência, né, do que eu estou assumindo e que é um peso que eu vou carregar sobre as minhas costas, mas contarei com a ajuda dos colegas, buscarei ter boas parcerias e boas assessorias, porque nós vamos lidar com o recurso público, com a coisa pública, eu não vou lidar com o que é meu e é preciso ter muito cuidado com relação a isso. Quero dizer aos colegas também que eu sou um assíduo da tribuna, toda sexta-feira, mas na qualidade de presidente, certamente pouco irei à tribuna, né? Eu procurarei ser um condutor dos trabalhos, e acho que quase todos os presidentes foi assim. Dificilmente o presidente Marco Aurélio usava a tribuna, né? Dificilmente Taurino, da qualidade do presidente, usou a tribuna, porque o presidente cabe a ele mais a condução e a mediação dos debates, a condução dos trabalhos, né? E uma outra coisa que muda é porque esses 2 primeiros anos, eles são mais frios, os 2 últimos são mais quentes, pela proximidade da eleição. É natural que quem esteja no poder queira ficar, como é natural que quem esteja fora queira entrar. E aí esse sentimento se aflora muito nesses últimos 2 anos e acaba vindo para cá, porque é aquilo que eu disse, a caixa de ressonância é aqui, debates vem para cá, é aqui que se travam discussões. Então isso muda também nesses últimos 2 anos. Você passa a conduzir, quer queira ou quer não, isso é natural, debates mais quentes, sentimentos mais aflorados, por conta da proximidade com a disputa eleitoral local, que é, sem sombra de dúvida, a disputa mais acirrada que existe das 3 disputas. Então isso é uma outra coisa que muda. Mas eu, assim, quando Naurides foi presidente, tem uma coisa que me chamou muita atenção e sempre teve o meu aprovo, foi as sessões itinerantes. A Câmara, ela percorreu quase todo o município de Itabirito do Norte, comunidades, em distrito, na Chapada do Apundi, nos bairros da nossa periferia. E assim, dentro das possibilidades, não sei, eu tenho que ver também a questão financeira da Câmara, porque isso demanda custo, a gente sabe disso, mas dentro das possibilidades da Câmara, se for possível a gente levar a Câmara de volta às comunidades, aos distritos, aos bairros, nós procuraremos trazer de volta as sessões itinerantes, que foi, ao meu ver, o mandato do vereador Naurides, um feito, né, algo muito salutar, a chamada sessão itinerante. Nós temos desafios que não é só do presidente, mas que é, eu diria, até da comunidade tabuleirense, porque está aqui a nossa sede, a gente percebe que não é uma sede adequada para receber muitas pessoas. Vocês já imaginaram se um portador de necessidade física se eleger vereador? Né? A dificuldade que ele terá para chegar até o local de trabalho dele, que é a Câmara. Então, isso não foi possível na legislatura passada com os outros presidentes, porque a Câmara não dispõe de recursos financeiros para isso. E a gente tem alguns impedimentos de aprovação de emenda para isso. Não é uma situação muito fácil dentro dessa burocracia interminável que a gente vive. Mas
quem sabe, né, a gente contando com a parceria com o Executivo, com os deputados que foram eleitos aqui de todas as correntes partidárias, independente de corrente partidária, quem sabe não é possível um dia a gente ter ainda, eu não estou aqui prometendo isso, jamais eu me atreveria a prometer isso, mas quem sabe um dia a gente não realiza esse sonho de termos uma casa em condições mais adequadas de receber o nosso povo. Percebo no plenário, nas falas dos colegas, e também tenho esse sentimento que há a necessidade de algumas mudanças do regimento interno, né? Inclusive a questão da posse que nós estamos mudando hoje pelo entendimento, ela pode ser uma questão vista do regimento interno, porque ontem nós vimos, teve governador que fez a posse meia-noite. Quando deu meia-noite, primeiro minuto do dia primeiro, ele impulsou, porque no dia seguinte ele queria ir para Brasília assistir a posse da presidente Dilma. Foi o caso do governador Tião Viana lá do Acre, foi possado à meia-noite. Então o dia primeiro ele é um dia atípico, o dia 1º de janeiro é um dia atípico, é um dia diferente, e isso é uma questão que a gente pode discutir com relação ao regimento interno. Eu tenho me queixado disso, o irmão Chicão também, porque muitas vezes o tempo de 20 minutos na tribuna ele é pouco. Tem dia que é muito, mas tem dia que não dá para você dissecar tudo aquilo que você traz de assunto, né, para discutir com os colegas, e é uma questão que a gente pode ver dentro do regimento interno. Mas eu quero, para finalizar, agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer aqui o prefeito Marcondes, o vice-prefeito João Arthur, eu quero agradecer ao meu partido, o PT, eu quero agradecer ao PMDB, quero agradecer a todos os colegas vereadores que votaram comigo, aos que não votaram, quero repetir, não há nenhum ressentimento, nenhum ranço, nenhuma mágoa por conta disso. Eu compreendo a posição política que vocês demarcaram naquele dia, né? Eu quero agradecer a minha família, quero agradecer aos meus eleitores, porque sem os meus eleitores eu não estaria aqui. Eu acho que chegar ao cargo de presidente, qualquer cidadão, qualquer um vereador, ele se sente lisonjeado, porque quando você vem para cá, você já é eleito. E se você chega a ser presidente, você é o eleito dos eleitos, né? E aí nós estamos sentando numa cadeira que a gente sabe que ela tem história. Basta você olhar para ali e você vai ver figuras como Otacílio Batista, como Chico Moreira, como Manuel da Gregorrinha e tantos outros que passaram por essa cadeira, e nós somos cônscios dessa responsabilidade que nós estamos assumindo. E dizer, Marcondes, que assim, nós do Partido dos Trabalhadores, certamente, Dedé Geraldo, nós não imaginaríamos que nunca a gente ia viver esse momento diante de tanta dificuldade que o PT enfrentou e até enfrenta ainda hoje, né? Eu acho que quando Manuel da Gregorrinha ia para as comunidades e dizia da importância das comunidades se organizar, Manuel fazia um discurso acalorado, emocionado, pedindo ao povo que se organizasse, que o povo organizado era um povo que tinha condição de melhorar a sua vida. E a gente enfrentava muita dificuldade. Eu me recordo quando Manuel se elegeu a primeira vez, que nós saímos daqui pendurados na rural do Pedro Silvério, porque era o único carro que tinha a dispor da campanha de Manuel. As dificuldades que nós enfrentamos para eleger Lula, o preconceito, a discriminação raivosa que muitas vezes o PT passou e que ainda passa nos dias de hoje. Talvez nenhum de nós imaginava que um dia nós chegaríamos a ter o presidente da República do PT, o governador do PT, o prefeito do PT e o presidente da Câmara do PT. Eu acho que nunca passou pelo nosso imaginário que nós conseguiríamos galgar isso. E para nós chegarmos a isso, foi muita luta, houve muita dificuldade, e isso não nos envaidece, eu digo isso desprovido de qualquer vaidade, pelo contrário, isso só aumenta a nossa responsabilidade, isso só aumenta a nossa responsabilidade, e certamente aumenta também o ódio que alguns destilham sobre o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores. Mas confiante em Deus, nos amigos, na família, no trabalho, a gente vence as lutas, e eu procurarei corresponder à confiança que me foi dada pelo povo e pelos meus colegas. Obrigado. A palavra está facultada aos senhores vereadores.